osciloscópio da HP da linha 54600B, é um osciloscópio de 100 MHz, osciloscópio digital. Eu vou ligar ele aqui, ele vai entrar aqui numa tela de autoteste, de inicialização. Ok, eu vou pegar aqui, eu estou com duas pontas de provas aqui no canal 1 e canal 2. Vou pegar aqui a ponta do canal 1, colocar aqui nesse ponto de teste. Aqui está, nesse ponto aqui, está me indicando aqui 5 volts, 0 a 5 volts, e a frequência 1.2 kHz. Aqui eu tenho a minha linha de referência, o GND a 0. Eu posso mudar essa linha, eu venho aqui nesse botão aqui de posição e posso colocar onde eu desejar. Vou colocar aqui porque logo em seguida eu vou ligar o canal 2. Aí o canal 2 vai aparecer aqui na parte de cima. Portanto, aqui a linha 0. Eu estou na divisão de 2 volts. E, portanto, cada divisão dessa, eu tenho 2 volts. Então, eu comecei aqui no 0, 1, 2, 2,5. Então, 2,5, como cada divisão vale 2, eu tenho 5 volts, que é realmente o que marca aqui. Eu tenho 2 volts, 4 volts, 5 volts. Eu posso ver isso de uma maneira bem simples, utilizando a função de cursores. Eu ligo aqui os cursores. Aqui eu posso ter o cursor na vertical e o cursor na horizontal. Na vertical você tem o tempo, né, a frequência, e na horizontal você tem a referência de tensão, de amplitude. Aqui apareceu aqui T1, eu pressiono aqui T1, e nesse botão aqui, que está do lado de cursor, eu mudo ele. Perceba que eu levo ele, navego com ele na minha tela. Eu vou, portanto, colocar ele aqui no começo do sinal, venho para a posição T2, venho aqui na tecla de função T2, e nele eu também navego para onde eu quiser. Perceba que enquanto eu estou navegando, vai aparecendo aqui o tempo. Tá? Aqui vai aparecendo o tempo. Por exemplo, esse sinal aqui está demorando daqui para cá. Eu tenho 2.500 kHz. Então eu vou andando com ele para que é onde vai se completar o ciclo, a forma de onda, que vai ser aqui, né? E aqui eu tenho 1256, ou seja, 1200 Hz ou 1K2. Aqui é a frequência do ponto de teste que eu estou pegando aqui nesse osciloscópio. Eu já peguei a frequência aqui, eu posso verificar a amplitude. Apesar de eu ter contado aqui os tracinhos, as divisões, e ter visto que está 5 volts, né? Porque eu estou na divisão, estou em 2 volts por divisão, deu 2 divisões e meia, 5 volts. Eu posso colocar o cursor lá também. Então eu venho aqui, voltagem. Aqui eu tenho o cursor, agora é de V. Então eu venho aqui na tecla de função V1, e agora aqui eu vou estar mexendo com esse cursor para cima e para baixo. Então eu vou marcar ele aqui no começo, onde o sinal começa. Venho no V2, procuro aqui, está aqui ele, venho no próximo. Perceba que enquanto eu vou mexendo aqui, ó, como eu estou em 2 volts por divisão, aqui eu estou em 2 volts, perceba que aqui vai marcando 2 volts, subir 2 divisões, 4 volts, 2 divisões e meia, 5 volts. Tudo marcado aqui na tela.
A grande facilidade dos osciloscópios digitais é você utilizar cursores e ter todas essas informações na tela. Eu vou mudar o período aqui, só para a gente ver. Vou alargar e vou diminuir esse período aqui, aqui nesse knob aqui, que é chamado de time por divisão, né? Então eu vou dar um giro, perceba que o sinal agora alargou bastante. Mesmo ele tendo alargado, a frequência continua a mesma, é claro. Só para verificar, vamos T1, vamos confirmar, T1, aí eu coloco o cursor lá onde está inicializando, aqui no caso, minha forma de onda está começando aqui e está terminando aqui. No T2, eu venho aqui, terminou aqui. Então ela começa aqui e termina aqui. E está 1.2 kHz. Perceba que eu alarguei, mas a frequência continua a mesma, claro, porque eu estou no mesmo ponto aqui. Eu vou agora diminuir o sinal. Ó, perceba que eu estou diminuindo aqui. E a mesma coisa, eu posso vir aqui com os meus cursores. Vou aqui T1, coloco em qualquer posição que eu deseje. Aqui, por exemplo, eu posso colocar daqui, começar aqui e vou medir até aqui. Então eu vou para cursor 2, timer 2, e aqui está, novamente 1200 Hz ou 1 K2, 1200 Hz ou 1,2 kHz. A mesma coisa eu posso fazer com amplitude, com a tensão. Como eu estou utilizando aqui o canal 1, o meu ajuste de volts por divisão é esse. Então eu vou aqui colocar agora em 5 volts por divisão. Então agora cada divisão vale 5 volts. Perceba que o sinal, a amplitude diminuiu, mas a grandeza aumentou. Eu tenho 5 volts por divisão. Então, como aqui é 5 volts, claro, só vai subir uma divisão, 5 volts. Ou posso aumentar isso daqui se eu desejar ver isso numa amplitude maior. Novamente, vou só colocar aqui os V1, vou colocar aqui embaixo. V2, eu venho com o cursor, coloco aqui onde está terminando e tenho aqui exatamente 5 volts. Se eu quiser limpar esses cursores aqui, eu posso vir aqui, clear cursores, clico aqui e dei uma limpada na tela com a função de limpar cursores. E aí, se eu quiser novamente marcar, eu tenho todas as minhas funções aqui. Eu vou agora fazer basicamente a mesma coisa utilizando canal 1 e canal 2. Então a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir essa amplitude, porque eu vou deixar o canal 1 aqui embaixo, na parte inferior, e na parte superior eu vou colocar o canal 2. Posso fazer o contrário também. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é diminuir, vou deixar em 5 volts por divisão. Estou começando o meu sinal aqui e vou ligar agora o canal 2. Aqui está o canal 2, eu estou com a ponta aqui. Só lembrando que essa ponta ela é X1 e X10, ou seja, é um multiplicador de 10 aqui. Se eu estiver utilizando esse multiplicador, aqui eu não estou usando o multiplicador, está X1, então eu deixo aqui o probe no X1. Algumas pontas também tem o X100, não é o caso dessa ponta. Essa ponta só tem 2 posições aqui, que é a posição X1 e a posição X10. Então, como eu não estou usando, eu vou deixar X1 para poder marcar correto. Aqui eu estou com a segunda ponta, então vou colocar no mesmo ponto. Aqui eu tenho as configurações do canal. Por exemplo, o canal 2 está ligado,
o acoplamento aqui é onde minha ponta está ligada. Ela atualmente está aqui no GND, nesse símbolo aqui que significa GND. Nessa posição, eu venho aqui nesse knob aqui, que tem a setinha para baixo e para cima, e coloco minha referência de terra onde eu quiser, minha referência de ground. Vou colocar aqui, essa é a minha referência de ground. Agora sim, eu vou colocar em acoplamento DC, porque eu vou estar medindo um sinal do tipo DC. Então eu pressiono aqui uma vez, vem para DC, mais uma vez vem para AC. Como eu vou testar DC, então eu volto novamente aqui para DC. E aqui está a minha segunda forma de onda, que é correspondente ao canal 2. Lembrando que essa parte aqui de amplitude do sinal é independente. Eu posso mudar isso daqui. Perceba que o sinal agora aumentou, mas continua 5 volts. E também posso vir com ele aqui para facilitar a visualização. Posso inclusive colocar aqui os cursores para me testar. Vamos fazer um teste. Cursores. Aqui está. Eu estou ajustando T1, então vou colocar aqui. A forma de onda começou aqui, terminou aqui. T2, que é aqui. E aqui está, 1.2 kHz. Vou fazer a mesma coisa, só que agora é para tensão. V1, então, cursor 1, eu coloco aqui onde está minha referência de terra, GND. Cursor 2, eu vou subir ele. Perceba que conforme eu vou subindo, isso daqui vai mudando também. Vamos medir uma outra fonte de sinal. Bem, esse aqui é basicamente o teste que você pode fazer para ver se o osciloscópio tá tudo ok. Aqui você tem um ajuste de brilho, menos e mais. Não é recomendável deixar com brilho muito alto, porque isso pode danificar o fósforo, né? Queimar o fósforo do tubo. Então deixa num valor aqui que você consiga visualizar sem danificar a tela do osciloscópio. Só dando uma geral aqui no painel. Aqui, portanto, você tem as teclas de funções. Elas podem fazer várias funções. As funções vão aparecer acima da tela e você pressiona a tecla correspondente. Por exemplo, aqui limpar o cursor, você clica aqui, você limpa os cursores e a tela fica mais limpa. Aqui você tem um ponto de teste. Aqui você tem o botão de liga e desliga. Aqui você tem a entrada do canal 1. Aqui você tem a entrada do canal 2. Aqui você tem o ajuste de GND do canal 1. Você pode subir e descer o canal 1 utilizando esse knob aqui, esse botão. Aqui você tem liga e desliga o canal 1. Posso desligar o canal 1, só vai ficar o canal 2. Nesse caso eu vou deixar ligado. Aqui você tem volts por divisão. Aqui você ajusta quantos volts vai ter por divisão no seu osciloscópio. Você vai mudar aqui e vai verificar aqui que está mudando. Aqui eu estou em 5 volts, posso vir aqui e mudar. Aqui está 1 volt por divisão, 2 volts, 5 volts por divisão. Aqui eu tenho essas teclas aqui. Aqui você liga os cursores, tá? O cursor tanto na horizontal como na vertical. Aqui você ajusta o tempo. Aqui você pode obter a frequência. Pressionei aqui, obtive a frequência. Aqui você obtém o período, qual o tempo que o sinal está levando de um ponto a outro, que isso também você pode ajustar aqui. Você pode ver do T-ciclo, nesse caso aqui é um sinal que está a 50%, a forma de onda é daqui para cá, ela completa.
E daqui para cá é 50, né? Daqui para cá 50, 100% da forma de onda. Então, se eu pressionar isso daqui, eu vou ver em torno de 50%. Ó, 50%. É o tempo que o sinal permanece em 1 e o tempo em que ele permanece em 0. Aqui, lembrando que isso aqui você pode limpar os dados e pode vir aqui para o próximo menu, Next Menu. E aqui você tem a largura dos pulsos, o tempo em que o sinal, Release Time, é o tempo em que o sinal demorou para sair de 0 para 1. Fall Time é o tempo em que o sinal demora para vir de nível lógico 1 para nível lógico 0. Por exemplo, vamos colocar aqui em Fall Time. Fall Time, ele está dizendo aqui que esse sinal de nível lógico 1 para 0 está demorando em torno de menos do que 30 microsegundos. Posso ver o Release Time. O Release Time, Fall Time é 22, o Release Time em torno de 22. Então, esse sinal aqui, eu vou abrir ele aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Aqui sim. Vou aproveitar e colocar os cursores. Tirar os cursores da tela, só para ficar mais fácil de visualizar. Bom, deixei isso aqui para indicar. Então, vou voltar lá. Aqui eu vou estar vendo, vou limpar para começar de novo, só para não ficar muito... Limpei. Do ciclo. Esse é o período. Próximo menu. Vou ver o Release Time. O Release Time aqui está 12 microsegundos. O que é Release Time? O Release Time é o sinal que sai do 0 e vai para o 1. Então, agora eu posso vir aqui em menu. T1 é o sinal que sai do 0 e vem para o 1. T2. Então, essa subida aqui, esse é o tempo que está dando aqui em torno de 20 microsegundos. É o tempo que o sinal demora para subir de 0 para 1. Vou agora verificar o Fall Time. Fall Time. Fall Time é o tempo que o sinal demora para sair de nível lógico 1 para o 0. Então, eu venho aqui, cursores T1, ajusto aqui, onde ele começou a descer aqui, parou de descer aqui, ó, o cursor bem, parou de descer aqui. Então esse é o Fall Time, essa diferença que ele demorou para sair do nível lógico 1 para atingir realmente o nível lógico 0. É em torno de 24 microsegundos, que é o valor que está marcando aqui. Aqui você tem mais dois botões. Nesses botões aqui você seta para salvar esses dados que estão na tela. Você pode tanto salvar como fazer um recall e recuperar esses dados. E também fazer o setup do perfil do osciloscópio. Display aqui você pode navegar aqui nele e, por exemplo, desligar o grid. Grid são essas divisões aqui. Vou deixar em off, perceba que sumiu aqui aquelas divisões. Eu particularmente prefiro deixar o grid ligado, que eu muitas vezes nem preciso colocar cursores, eu já tenho a ideia de tempo e de amplitude. Aqui nesse vetores, se eu deixar desligado, esse sinal que demora um tempo para subir de 0 para 1 ou de 1 para 0, ele fica muito apagado. Em algumas situações ele nem aparece. Então ele só aparece o tempo que está ligado, está em 1, e o tempo que está desligado. Essa diferença aqui dificilmente vai aparecer. Então eu vou deixar ligado porque eu quero ver também o sinal descendo. Aqui
já comentamos, aqui você ajusta os cursores, né? Navega com o cursor para um lado e para outro. Aqui você pode dar um stop, e aqui marca stop, e com isso eu posso inclusive retirar as pontas de prova, e a forma de onda está lá, salva na tela, e eu posso fazer minhas medições tranquilamente, sem que as pontas estejam lá ligadas. Ligar novamente. Para mim voltar a fazer medições, eu aperto Run. Aparece aqui a função Run, e agora sim, perceba que se eu tirar a ponta de prova, o sinal some também. Aqui você tem, nesse horizontal aqui, você tem onde o seu cursor começa a medição. Perceba que com isso aqui eu vou navegando nas formas de ondas que já passaram. Normalmente se deixa isso daqui, desligar os cursores aqui, limpar os cursores, só para facilitar aqui a visualização. Então aqui eu venho e deixo no 0. Está vendo que estava em 84, estava defasado 84 milissegundos. Eu vou deixar isso daqui no 0. Só para você ver onde começa suas medições, aqui no 0. Perceba que aqui tem uma setinha. Essa setinha vai andando. Ó, a setinha está aqui, vai andando. Então eu vou deixar ela aqui no 0, então tudo começa aqui. Perceba que na minha forma de onda eu posso, nesse osciloscópio, ele tem uma memória bastante grande e vai armazenando as formas de onda. Então aqui é onde ele começa, onde tudo começa. E com isso eu posso navegar para a direita e navegar para a esquerda. Então eu vou deixar aqui em 0 segundos. Aqui eu tenho as funções principais. Eu posso utilizar inclusive o canal 1 e canal 2 como XY, né? Vai ficar só os dois pontinhos lá na tela. Vou tirar aqui. Aqui eu tenho a deflexão na vertical e nessa outra ponta aqui na horizontal. Então eu vou deixar aqui, tirar da função XY. Aqui já comentamos, aqui você ajusta o tempo, as divisões. Por exemplo, aqui eu estou na divisão de 200 microsegundos por divisão. Então perceba que o meu sinal começa aqui. Cada divisão dessa tem 200 microsegundos. Então eu tenho 200, 400, 600, 800 microsegundos. Perceba que eu vou diminuir aqui, mas vou continuar com 800. Agora eu estou com 500 por divisão. Então meu sinal começa aqui e termina aqui. Então daqui para cá eu tenho 500. Aqui mais de meio tracinho, aproximadamente 800 microsegundos. Por isso que é interessante colocar ela aberta, porque você tem mais facilidade para ler. Por exemplo, aqui está bem aberto, fica mais fácil. Então uma divisão, nesse caso aqui eu estou agora com 100 microsegundos. Então tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 800, esse é o tempo que o meu sinal levou, um sinal de 1200 Hz, levou de ponto do começo ao fim. Aqui eu tenho o meu ajuste de trigger. Nesse caso eu vou até desligar o canal 2, deixar só o canal 1 só para facilitar. Canal 2, portanto, está desligado. Vou até tirar a ponta aqui. Vou ligar o canal 1. Aqui está o canal 1. E aqui eu estou com o sinal muito aberto. Eu vou fechar ele mais um pouco.
Vou também aumentar aqui a amplitude dele. Agora ele está bem aberto. Eu vou falar agora do trigger. O trigger é o seguinte, você, nessa primeira aqui, fonte, source é a fonte do trigger, de onde você vai trigar o sinal. O que é trigar o sinal? É parar o sinal na tela. Então, você pressiona aqui e aqui você escolhe se você quer fazer o trigger pelo canal 1, pelo canal 2, é externo. Se for externo, você faz o trigger por essa saída aqui, BNC, por esse conector aqui BNC, liga uma outra ponta de prova que faz o trigger, ou por linha, line. Então, nesse caso, se eu colocar aqui no canal 2, como o canal 2 não está sendo utilizado, eu não tenho trigger, não tenho sinal. Perceba que aqui fica até pulsando, ou seja, meu sinal está sem trigger, está sem sincronismo. Então, F2, aqui selecionei a fonte de trigger. Agora eu vou selecionar o nível de trigger. Aqui, perceba que eu subi o sinal. Quando eu subo esse sinal aqui, eu estou sem trigger aqui. Esse sinal aqui está perdido. Ó, já até perdi ele. Está perdido. Então eu venho aqui com o meu nível de trigger, coloco ele em cima do meu sinal. Agora sim eu tenho o trigger. Vou abrir aqui mais. Tá? Esse é o nível de trigger que você ajusta, você coloca em qualquer posição que você desejar para que o sinal pare quando atingir esse nível. Aqui é o modo de trigger. O modo de trigger ele pode ser automático, ou seja, ele busca automaticamente onde tem um sinal e para na tela para você. No caso, ele não parou na demonstração anterior porque ele não estava no automático, ele estava no normal. No normal você tem que fazer o trigger. No single, ele dá apenas do primeiro gatilho. O primeiro gatilho, ele triga para os próximos pulsos, ele não triga mais, ele mantém o anterior. E aqui, nessa função, você pode dizer se ele vai trigar. Aqui está o seu nível de trigger, né? Perceba quando eu tiro ele de cima, ele até muda de sincronismo. Nesse caso aqui, perceba que ele está pulsando. Quando ele está pulsando aqui, significa que o sinal não está trigado. Então, quando eu coloco aqui, ó, ele agora vai trigar. Perceba que aqui eu coloquei numa região onde nem está 0 nem está 1, né? É uma borda, o sinal fica assim. Isso significa fora de trigger, não está trigado. Então eu baixo o nível e ele agora vai trigar. Trigou. Trigar significa parar na tela, né? Aqui eu posso trigar de duas formas. Quando o sinal estiver em 0 e for para 1, ou quando ele estiver em 1 e for para 0. Nessa situação aqui, eu estou com a setinha subindo, então sempre que um sinal estiver em 0 e subir, eu trigo. Se eu pressionar mais uma vez, perceba que aqui inverteu. Eu vou trigar sempre que um sinal estiver em 1 e for para 0. Aí ele faz o trigger. Aqui é o tipo de acoplamento. Nesse caso aqui eu estou medindo DC. Mas não vai fazer diferença porque o sinal está oscilando entre nível lógico 1 e nível lógico 0. Então, posso deixar em DC se quiser. Aqui para você rejeitar algumas faixas de frequência. Aqui, por exemplo, eu vou rejeitar. Está rejeitado nada, está desligado. Tudo que vier vai ser trigado. Aqui é baixa frequência. Então, um sinal de baixa frequência não vai conseguir trigar esse meu sinal. Aqui HF é High Frequency. High Frequency habilitado, ou seja, quando ele está marcado, significa que tudo que for alta frequência não vai conseguir trigar esse sinal. Só vou trigar se for baixa frequência. Então eu vou deixar esse rejeição de banda desligado. Aqui é rejeição de ruído. Nesse caso está off. Se eu colocar on, significa que ruído também não vai trigar o meu sinal. Eu vou deixar aqui ele desligado. Ou seja, qualquer coisa vai trigar o meu sinal.
Isso aqui é basicamente as funções desse osciloscópio. Ele em um gerador de funções para a gente ver algumas formas de onda nele e novamente dar uma mexida aqui nos cursores só para identificar melhor. E aqui a ponta dele em um sinal de aproximadamente 3 MHz. Como eu não vou utilizar aqui o canal 2, eu vou subir esse canal 1 aqui, deixar no meio da tela, e esse sinal aqui, perceba que não está dando para ler, então eu vou abrir ele aqui no meu knob de time por divisão, vou girando ele até ele começar a abrir. Aqui já começou a abrir. E como essa tela está só para o canal 1, eu também vou aumentar aqui o meu sinal para que ele fique bem disposto aqui na minha tela. Aqui está, eu tenho uma senoide, aqui eu tenho o meu trigger, trigar ele, e eu vou medir agora essa senoide. Eu vou habilitar aqui os meus cursores, vou selecionar aqui timer 1, venho aqui no meu cursor, coloco onde minha forma de onda começa, por exemplo, começa aqui e termina aqui. Então eu venho aqui no timer 2, venho com o cursor, coloco onde ele termina. E aqui está 3 MHz. Tem essa senoide aqui. Se eu quero saber o período, o tempo, é só ir olhando aqui. Colocar um em cima do outro, 0 segundos, e vir andando com ela. Então, quando ela atinge aqui, deixa eu abrir mais só para facilitar a visualização. Então, novamente, vou colocar no 1. O 1 começa aqui. E o 2 eu vou colocar, vou navegar aqui com 2. Então, sair do 0, aqui para o 0, porque um está em cima do outro. Eu venho andando aqui com o meu cursor. Quando eu atingir 90 graus aqui, eu tenho 88 nanosegundos. Eu venho continuando aqui, quando atingir 180, tenho 190 e assim por diante. E quando chegar aqui no final, eu tenho, deixa eu colocar aqui no final, aqui está, eu tenho 333 nanosegundos. Esse é o período da minha forma de onda, um ciclo completo. Eu vou agora testar com a outra forma de onda. Eu vou colocar vou deixar até na mesma frequência, mas eu vou colocar uma forma de onda do tipo dente de serra. Aqui está, estou com minha dente de serra e a mesma coisa. Eu vou navegar aqui com o meu cursor, por exemplo, começou aqui, terminou aqui. Aí eu venho no timer 1 e coloco no onde está inicializando. Eu vou colocar aqui, por exemplo, timer 2, eu coloco onde ela está finalizando, e aqui está. Essa é uma forma de onda do tipo triangular. Posso verificar também, vou limpar aqui os cursores, vou verificar agora a amplitude desse sinal. Perceba que eu estou em 1 volt por divisão, então eu já vou até dar um chute quanto vai ter. Então aqui é um tracinho e pouco, então 1 e pouco, 2 e pouco, 3 e pouco, 4 e pouco, 5, vai dar um 6. Então vai dar em torno de 6 volts de amplitude. Então eu venho aqui em V1, habilitei o cursor V1,
venho aqui com o meu primeiro cursor, coloco aqui onde ela está começando. Venho com o V2, levo ele até onde está terminando, e aqui perceba que vai mudando, e aqui está. Na verdade deu 5,6 volts pico a pico, de ponto a ponto. Eu vou agora fazer a mesma coisa, mas com a onda quadrada. Vou colocar um sinal quadrado no osciloscópio, e também vou mudar a frequência, só para a gente ver o que acontece. Com um sinal quadrado, vou mexer aqui em time por divisão, só para fechar mais esse sinal, e vamos ver que frequência que eu estou agora. Para dar uma limpada aqui nessa tela, eu vou clear cursores, limpa a tela, timer 1, liguei o timer 1 e coloco onde meu sinal começa. Ele está começando aqui. Perceba que eu posso dizer que ele também começou aqui. Só que se ele começou aqui, ele termina aqui. Se ele começar aqui, por exemplo, ele termina aqui. Então, o importante é que seja um ciclo completo, ou seja, 360 graus. Então, vou marcar como começou aqui. Agora eu venho no timer 2 e coloco onde ele terminou. Se ele começou aqui, então ele vai terminar aqui. Se eu fechar essa ponta com essa, 360 graus. Aqui está. Então, 1 MHz. 1 MHz é o tempo, é a frequência desse sinal quadrado. Se eu quiser ver a amplitude desse sinal, é só vir aqui, V1, aponto o cursor aqui onde está começando, V2, leva o cursor para a segunda posição, que é lá no topo. Essa é a tensão pico a pico, e nesse caso é 5,6 volts. É basicamente isso. Essas são as funções básicas desse osciloscópio.